Olá, galerinha do oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 32 e ela tem como objeto de conhecimento identidades e interculturalidades regionais. Estados Unidos da América, América Espanhola e Portuguesa e África. Detalhamento desse objeto de conhecimento, a colonização por exploração das ex-colônias portuguesas e espanholas e seu atraso econômico. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre o processo de colonização ocorrido aqui na América Portuguesa, na América Espanhola, certo? Que é uma região que ficou denominada posteriormente como América Latina. Aqui nós temos imagens das embarcações, né, isso que chegaram lá pelo século XV, século XVI, aqui pelo continente americano, em especial na região hoje conhecida como América Latina, no caso dos colonizadores portugueses e espanhóis, certo? E eles começaram ali a realizar o processo de colonização nesta região, certo? Então, nesta aula, nós iremos entender como foi esse processo de colonização portuguesa e espanhola realizada nessa região aqui, onde que nós denominamos de América Latina. Vamos entender ali as especificidades desse processo de colonização, certo? E nesse primeiro momento, eu gostaria de identificar no mapa aqui para vocês o que é e onde está essa região que nós denominamos de América Latina. E neste primeiro momento a gente vai entender também que além dessa divisão entre América Latina e América Anglo-Saxônica, a gente tem outras formas de regionalizar o continente americano, conforme a gente vai ver neste momento. Acompanhem comigo. Observem aqui que nós temos dois mapas do continente americano, certo? E nesses mapas do continente americano, a gente tem duas formas distintas de fazer essa regionalização. Bem, a gente vê aqui o continente americano sendo regionalizado de uma forma, nesse primeiro mapa aqui, e nesse outro mapa regionalizado de uma outra forma. Bem, como eu vou utilizar o termo regionalização, eu gostaria de destacar para vocês o que é regionalizar, certo? Bem, a gente diz que regionalizar é dividir o território, um determinado território, por assim dizer, certo? E você divide esse território de acordo com critérios que são estabelecidos previamente, antes desse processo de divisão, antes de nós realizarmos a regionalização. Então, basicamente, regionalizar é dividir uma determinada porção do território adotando critérios previamente estabelecidos, certo? E a depender do critério que você adota, você vai ter um tipo de regionalização. É por isso que a gente pode regionalizar, por exemplo, o continente americano de diversas formas. Então, essas formas vão depender, obviamente, dos critérios adotados. Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, a gente tem a regionalização do continente americano feita a partir de critérios geográficos e uma outra regionalização feita ali a partir de critérios econômicos, sociais, culturais e também em relação ao processo de formação territorial dessas áreas. Então, dependendo do critério que eu adoto, eu tenho uma regionalização diferente para um mesmo território. É o que a gente vai ver aqui nesse momento. Acompanhe comigo no mapa. Olha só, primeiro mapinha divide o continente americano de acordo com os critérios geográficos, basicamente os pontos cardeais, tá? Norte e sul, por exemplo. Então essa faixa que está em azul, essa porção do território que está em azul, ela é a chamada América do Norte dentro dessa regionalização por critérios geográficos, tá? Então seria ali a América do Norte, formada pelo Canadá, formada pelos Estados Unidos e também pelo México, tá? O México, nessa regionalização aqui, pertence à América do Norte, certo? Essa região mais central aqui, olha, ela é a América Central, onde estão ali os países caribenhos e outros países como o Panamá, por exemplo, certo? E essa porção mais ao sul, onde está o território brasileiro, é a chamada América do Sul, tá certo? E ela recebe esse nome em função da sua localização, ela está mais no sul, tá? Aqui em cima nós temos o norte, tudo bem? Então, a partir de critérios geográficos, a gente tem essa regionalização do continente americano. Quando a gente muda o critério, vai mudar também a forma como a gente vai regionalizar uma determinada área. Nesse caso aqui é do continente americano, certo? Então, a partir de critérios sociais, culturais e econômicos, bem como o processo de formação histórica desse território, a gente também tem
tem a regionalização do continente americano em duas partes. A chamada América Anglo-Saxônica, de colonização predominantemente inglesa, tá bom? Que é essa região que envolve ali o Canadá e também os Estados Unidos, certo? Vou mudar de cor aqui. Canadá está aqui, os Estados Unidos estão aqui. Certo? E nós temos, essa é a América Anglo-Saxônica, tá? E nós temos a América Latina, que é toda essa região que está destacada aqui nesse tom de azul bem escuro, né? Um azul royal quase. Então o México, nessa regionalização, por exemplo, ele já vai fazer parte, olha, da chamada América Latina. O que essa região tem em comum? A questão cultural, a questão econômica, a questão relacionada ao processo de formação desses territórios também e a colonização, né? A colonização dos países que estão na América Latina foi feita ali por espanhóis e portugueses e, em muitos aspectos, elas se assemelham também, certo? Bem, dando continuidade à nossa aula, agora eu queria que vocês entendessem a localização da América Latina em relação a outras regiões do nosso planeta, em especial as outras regiões culturais também existentes no nosso planeta. E eu tenho um mapa aqui para vocês que ilustra, né, que mostra a localização da América Latina em relação a outras regiões do planeta. Acompanhem comigo. Olha só, temos aqui o nosso mapinha. E a América Latina, aqui, nesse caso, ela está destacada nesse tom de quase um laranja, né? Eu não sei como aparece para vocês, mas para mim é perto de um tom de laranja, olha. Então toda essa região é a América Latina que nós vamos estudar hoje, tá? Nós vamos entender como foi o processo de colonização dessa região. Mas nós temos outras regiões culturais, tá? Pelo mundo, como por exemplo o Extremo Oriente, a Ásia de Sudeste, entre outras regiões culturais espalhadas pelo mundo. Então, a partir desse momento, nós vamos compreender ali as características dessa região que nós denominamos como América Latina. E não satisfeito, eu tenho mais uma imagem aqui da América Latina para mostrar para vocês, agora só com a América Latina, tá? Olha só, temos aqui essa região denominada de América Latina e as áreas dos países estão pintadas de acordo com a bandeira desse país, né? Então a gente consegue observar isso através aqui do Brasil. Então toda essa área que está pintada na cor da bandeira brasileira é território brasileiro. Então essa daqui é a região conhecida como América Latina, certo? Que nós vamos estudar a partir de agora como foi o processo de colonização, bem como ali as suas características econômicas, sociais, culturais de uma forma geral, certo? Mas antes disso, nós vamos verificar como foi que surgiu esse termo ali, América Latina, tá? Já tem um tempo que ele vem sendo usado e nos últimos anos, né, no último século, a gente passou a utilizar com muito mais frequência. Vamos verificar quando e quem criou o termo América Latina. Acompanhe comigo. Quem criou o termo América Latina foi esse moço simpático aqui chamado Francisco Bilbao, certo? Ele utilizou o termo pela primeira vez no ano de 1856 em uma conferência, tá? Ele é um chileno, Francisco Bilbao. E no mesmo ano, o escritor colombiano José Maria Torres, num poema intitulado As Duas Américas, esse título do poema é interessante, né, turma? Duas Américas. Por que será, né? Porque nós temos duas Américas distintas, uma América rica, a América anglo-saxônica, e uma América mais pobre, que sofre com problemas relacionados, por exemplo, às desigualdades sociais, tá certo? Que é justamente essa América de colonização, tanto portuguesa como também espanhola, que é a região que compreende a América Latina. Então, a partir desse momento, o termo foi sendo utilizado com mais frequência, né, para designar essa porção do continente americano que sofreu um processo de colonização ali pelos portugueses e pelos espanhóis, e essa colonização se configurou como uma colonização de exploração, mas daqui a pouco eu falo melhor para vocês sobre essas questões, certo? Bem, vamos verificar aqui algumas características aqui introdutórias sobre a América Latina, certo? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês, os principais idiomas que são falados aqui na América Latina. É o português e espanhol predominantemente, tá? Sendo que o Brasil é o único país que fala o português, certo? Mas nós temos ali a maior população dentro da América Latina. Então, temos um número significativo de pessoas ali falando o português aqui na América Latina. E temos diversos outros países que falam também o espanhol. Professor, o português e o espanhol são os únicos idiomas falados aqui na América Latina? Não, nós temos outros idiomas. Quais são esses outros idiomas, professor? O francês, o holandês, o inglês e as línguas dos povos que aqui já estavam antes da chegada dos europeus, né? Que são os maias, o guarani, quechua e quechua,
tá certo? Então esses são os idiomas aqui, alguns, na realidade, dos idiomas falados na América Latina. Tudo bem? Bem, dando continuidade, a gente viu que essa região, denominada de América Latina, ela foi colonizada lá pelo século XVI, em especial pelos portugueses e espanhóis, que realizaram aqui um processo de colonização bastante intenso, com a retirada das nossas riquezas e envio dessas riquezas para as metrópoles, para as suas respectivas metrópoles, né? As colônias espanholas mandavam para a Espanha as riquezas e a colônia portuguesa, aqui no Brasil, mandava essas riquezas para a coroa portuguesa, tá certo? Então, as áreas de colonização espanhola mandavam as riquezas para a Espanha e de colonização portuguesa mandava para Portugal. Tudo bem? Dando continuidade, a gente vai verificar que o tipo de colonização feita aqui na América Latina foi a chamada colonização de exploração, certo? E eu gostaria de destacar uma questão aqui com vocês importante. A gente costuma diferenciar a colonização dentro do continente americano como sendo uma colonização de povoamento, lá nos Estados Unidos, por exemplo, e uma colonização de exploração na América Latina. Colonização de povoamento nos Estados Unidos, de exploração na América Latina. Mas o que eu gostaria de reforçar aqui com vocês é que toda e qualquer forma de colonização, ela vai incidir, ela vai recair na questão relacionada à exploração. Qualquer forma de colonizar impõe à área colonizada uma relação de exploração. Essa divisão que a gente faz entre colônia de povoamento e colônia de exploração, ela é mais para a gente didatizar para vocês dois processos que são diferentes. Já que nas colônias de povoamento, a gente tem ali, como o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem ali a população indo para essa região não com o propósito somente de extrair riquezas, mas de viver dentro dessas colônias. Então, por isso o termo povoamento, certo? Então, quem migrou, por exemplo, para os Estados Unidos, os primeiros migrantes em especial, eles foram ali fugindo de perseguições políticas e religiosas lá no continente europeu, lá na Inglaterra, por exemplo, e tentaram reconstruir sua vida nessa área onde está atualmente os Estados Unidos, certo? Configurando ali como uma colônia de povoamento. Outra coisa importante é que a metrópole tinha um controle menor nas colônias de povoamento, certo? Já nas colônias de exploração, a ideia aqui é retirar o máximo de riqueza possível da área colonizada, certo? Então essas riquezas são os metais preciosos, ouro e prata em especial, e eles cultivavam aqui também aquilo que eles não conseguiam cultivar lá na Europa por conta do clima temperado, certo? Então, basicamente, dentro da colônia de exploração, a intensidade da exploração é bem maior que na colônia de povoamento. Talvez esse seja o principal ponto, né? Todas as duas tratam de exploração, mas a colônia de povoamento, a exploração é menor do que nas colônias de exploração, onde a exploração, como o próprio nome já sugere, ela é bem mais intensa e sem nenhum tipo de investimento na área social, na área econômica, no desenvolvimento, de fato, da colônia, certo? A ideia era só extrair o máximo de riqueza possível. Tudo bem? Bem, já falei para vocês que dentro dessa colonização entendida como colonização de exploração, as riquezas, em especial as riquezas minerais, são extraídas e levadas em direção à metrópole, certo? Outro ponto importante é a produção ali de produtos oriundos da atividade de agricultura e pecuária, e em especial da agricultura, que os países europeus não conseguiam, por exemplo, realizar na Europa em função do clima temperado, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai observar também que esses países que hoje compõem a América Latina e que são ali ex-colônias, tanto espanhola como portuguesa, eles caíram na condição de subdesenvolvido ou em desenvolvimento, certo? E isso está muito ligado ao próprio processo de colonização dessas regiões, que explorou muito essas áreas e deixou um legado ruim de desigualdade social, de desigualdade econômica, racismo estrutural. Então, boa parte das coisas ruins que nós temos aqui enquanto sociedade, elas vieram, tá, desse processo de colonização que nós sofremos, que foi bastante agressivo em todos os sentidos, inclusive com o massacre das populações nativas que aqui já estavam. Beleza? Agora eu tenho um mapinha para vocês mostrando ali quais são os principais idiomas falados. Na realidade, a gente vai espacializar, porque eu já falei para vocês que o português e o espanhol são os idiomas mais falados aqui dentro da chamada América Latina, certo? Vou mostrar o mapa para vocês, porque a gente vai conseguir ver quais são as regiões que falam espanhol, falam português e outros idiomas também. Acompanhe o nosso mapinha aqui. Bem, estão vendo aqui que o nosso mapa tem cores e essas cores representam um idioma, certo? Na coloração verde, a gente tem aqui, olha,
as áreas que falam espanhol, que envolve território do México, territórios de países aqui da América do Sul, como Colômbia, Peru, Equador, Argentina, Chile, dentre outros. E o Brasil é o único país, como eu já disse a vocês anteriormente, olha, que fala o português, tá certo? Então somos o Brasil é o único país, né, a falar a língua portuguesa aqui na América Latina, tá? E no continente americano como um todo. E aí, em cinza, a gente tem outros idiomas, como, por exemplo, falados aqui pelos países aqui que compõem as ilhas caribenhas, aqui na Guiana Inglesa, no Suriname também, certo? E nós temos uns pontos pintados em azul que falam o idioma francês, tá certo? É o caso desse território que está bem aqui, olha. E aí eu gostaria de destacar a questão da Guiana Francesa, tá? A Guiana Francesa, ela não é um país, certo? A Guiana Francesa, ela é departamento ultramar da França. É como se fosse, assim, só a título de comparação, é como se fosse um estado que faz parte lá da França, tá? Apesar de estar aqui na América do Sul. É por isso que a gente fala em território ultramar. Então, a Guiana Francesa pertence à França, certo? Obviamente, vai falar o francês, além de outros dialetos que são falados também nesse departamento ultramar francês. Tudo bem? Bem, dando continuidade, a gente vai entender um pouco como se deu esse processo de colonização aqui na América Latina, entendendo o que é essa colônia de exploração que a gente falou anteriormente. Vamos lá ao conceito que é importante para vocês anotarem. Olha só, temos aqui a definição do que é essa colonização por exploração, né, ou de exploração, para ser mais preciso. Então, a colônia de exploração é um termo usado para denominar uma das formas de colonização que a gente tem, certo? Empregada pelos europeus, em especial a partir da conquista de territórios no século XVI. Essa forma de colonização, ela é caracterizada pela extração dos bens, recursos naturais disponíveis na colônia em benefício da metrópole. Então você explora ao máximo essas áreas para levar riquezas para a metrópole, tá certo? Dando continuidade, a gente vai verificar que esses territórios, eles eram utilizados como fonte de riqueza, né, pelas nações europeias. É como se fosse, turma, uma espécie de despensa, tá? Como se fosse um depósito dos países europeus, né, onde eles tinham ali suas riquezas, minerais, metais preciosos, realizavam atividade de agricultura que eles não conseguiam fazer na Europa em decorrência do clima, enfim, era como se fosse o celeiro deles isso daqui, certo? E esse sistema de colonização, tido como de exploração, foi adotado não só na América Latina, mas em outras regiões do mundo, como na África e também lá pela Ásia, certo? Bem, dando continuidade, nós vamos entender agora as características dessa colonização por exploração. Temos pontos importantes que nós precisamos destacar nesse momento. Acompanhe comigo quais são esses pontos. Estão aqui já destacados aqui ao meu lado, tá certo? E a primeira coisa que eu gostaria de evidenciar aqui com vocês é a questão da extração de recursos naturais para gerar lucro para a metrópole. Então, tudo que eles viam na colônia era a possibilidade de extrair riquezas e gerar lucro para a metrópole, certo? Por isso essas regiões foram muito exploradas e essa relação de exploração interfere até hoje no que esses países produzem dentro da divisão internacional do trabalho que nós temos na atualidade, certo? Para vocês observarem o quanto foi forte essa herança deixada pela colonização aqui na América Latina, por exemplo. Tudo bem? Dando continuidade, a gente vai ver que a prioridade dessas metrópoles era extrair daqui os metais preciosos, ouro e prata, que dava muito dinheiro e garantia a riqueza para esses países, tá? Especiarias, que eram aqueles produtos que eles extraíam normalmente da floresta, canela, pau-rosa, dentre outros, tá bom? Temos também aqui os produtos agrícolas, como eu já falei anteriormente, aquilo que eles não conseguiam cultivar na Europa por conta do clima, como, por exemplo, o açúcar, eles cultivam na colônia, certo? E levam esses produtos para a metrópole. No caso do açúcar, tinha um valor, olha, muito alto, tá bom? Era uma mercadoria muito valiosa nesse contexto aqui do período colonial, certo? Dando continuidade, a gente vai verificar a questão da ausência de autonomia política por parte das colônias. Então, as metrópoles, elas controlavam com mãos de ferro
as colônias. Elas não deixavam as colônias fazerem nada. As colônias não podiam ter indústria, as colônias não podiam negociar com outros países que não fosse a própria metrópole. Então eles controlavam ali, olha, de uma forma bastante rígida, tá? Bem, dando continuidade, a gente vai verificar que nós temos também uma estrutura organizada ali nas grandes propriedades, né? Eu sempre costumo dizer para vocês que as grandes propriedades, elas surgiram, os latifúndios, né, como a gente chama hoje, eles surgiram lá no período colonial, quando a gente dividiu o território na questão das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram nossos primeiros latifúndios, e isso ficou de herança ruim para a gente, inclusive, tá bom? Bem, então a gente tem ali a agricultura desenvolvida no modelo chamado de plantation, que é basicamente feita em grandes propriedades, onde a gente tem a monocultura, o cultivo de um só produto, nesse exemplo que eu estou dando, a cana-de-açúcar, tá? E tudo o que se produz é destinado ao mercado externo e a mão de obra utilizada é a mão de obra escrava, basicamente, certo? A gente tem ali a utilização intensiva de mão de obra escrava dentro dessa colonização por exploração, tanto de negros africanos que vieram para cá escravizados, né? E também também os indígenas. Eles tentaram escravizar os indígenas sem muito sucesso, certo? Dando continuidade, o foco ali era a extração de recursos, né? Sem investir em infraestrutura, ou seja, você tirava tudo que a colônia tinha e não deixava um centavo de melhoria, né? De benfeitoria mesmo para a população e para esse lugar. Certo? E, obviamente, isso deixou consequências. E nós vamos ver, a partir desse momento, quais são essas consequências. Acompanhem comigo. Como consequência dessa colonização por exploração, a gente tem o extermínio da maior parte das comunidades indígenas. Os povos indígenas, eles foram praticamente dizimados aqui do continente americano, tanto da América anglo-saxônica como também da América Latina, certo? A maioria das nações são grandes produtoras de insumos agrícolas. Até hoje, turma, muito tempo depois do processo de independência de diversos países da América Latina, basicamente, os países que compõem a América Latina ainda exportam, ainda tem a sua base econômica nos produtos agrícolas, que era aquilo que acontecia lá no período colonial, certo? E ocupam posição subordinada na economia global, ou seja, a gente continua dependendo dos países desenvolvidos, dos países mais ricos, tal como acontecia lá no período colonial. Hoje são classificados como países subdesenvolvidos, ou seja, essas nações que sofreram um processo de colonização, em especial de exploração, quase todas elas são os chamados países subdesenvolvidos, tá certo? Ou países em desenvolvimento, como queiram, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai observar que essas desigualdades que nós temos hoje aqui na América Latina, de uma forma geral, elas são fruto, elas são herança desse processo de colonização, certo? Então hoje, por exemplo, isso é materializado nas segregações socioespaciais que a gente tem, por exemplo, nas nossas cidades, onde a gente tem uma cidade assistida de uma parte da cidade, na realidade, assistida de infraestrutura, de equipamentos urbanos, com saneamento básico, segurança, né? E outra parte da cidade totalmente desassistida desses serviços básicos, como, por exemplo, água encanada, certo? A gente tem uma distribuição de renda muito ruim. Na América Latina, a gente tem ali uma das piores distribuições de rendas do mundo, e o Brasil é um país que lidera essa questão negativa de distribuição de renda. Nós temos uma concentração de renda muito grande na mão de um grupo pequeno, né, da população que concentra a maior quantidade de renda. Isso deixou heranças ruins, tá certo? E a gente consegue perceber isso através, por exemplo, da análise do espaço urbano das nossas cidades, que deixam muito evidente, deixam ali materializadas essas desigualdades socioeconômicas vivenciadas aqui na América Latina e que são frutos ali desse processo de colonização que nós vivemos, tudo bem? Dando continuidade, a gente vai verificar que a gente tem ali a concentração de renda como um elemento importante para a gente observar essa questão das desigualdades socioeconômicas, socioespaciais vivenciadas aqui na América Latina. Acompanhe comigo. Vamos lá? Olha só. Então, na América Latina, a gente tem uma concentração de renda muito grande, né? Cerca de 10% dos mais ricos aqui na América Latina concentram uma parcela maior da renda do que qualquer outra região no planeta. Os 10% mais ricos, né, concentram ali cerca de 37% da renda aqui na América Latina. E os 40% mais pobres concentram apenas ali
13% dessa renda, certo? E a pobreza é um ponto muito evidente aqui na América Latina, de uma forma geral. Cerca de 29,1% dos latino-americanos são considerados pobres, tá certo? São pessoas que vivem ali na pobreza. Esse é um percentual significativo e que a gente, obviamente, precisa refletir sobre. Eu tenho aqui um gráfico para vocês sobre essa questão da pobreza na América Latina. E nesse gráfico que eu vou apresentar para vocês neste momento aqui, nós temos duas barrinhas, né? Nós temos a que indica a pobreza, que é esta que está aqui em azul, essa mais em cima, e a população que vive em pobreza extrema. Na vertical, a gente tem o percentual, o quantitativo dessa população que vive na pobreza, tá? Ou na linha, ou na pobreza extrema. E na vertical, tá? E na horizontal a gente tem os anos, que vai de 1990 até os anos 2000. E aí a gente consegue ver que tanto a pobreza como a extrema pobreza, ela tem declinado um pouco na América Latina, mas em 2019, 2020, a gente tem aí um aumento dessa pobreza na América Latina, tá certo? E até 2020, tá, que é o dado que a gente vai analisar para toda a América Latina, cerca de 33,7% da população que vive aqui na América Latina era considerada pobre, tá? E 12,5% de pessoas em extrema pobreza, abaixo ali da chamada linha da pobreza, certo? Esse é um percentual significativo. Isso se reflete ali nas condições de vida da população e no acesso ao dinheiro que essa pessoa tem para se manter, por exemplo, por dia, conforme o outro gráfico que a gente vai analisar aqui. Acompanhe comigo. Olha só, nesse gráfico eu vou só pegar um exemplo para vocês, que é a questão de Honduras. Honduras é um país que fica aqui na América Latina, certo? E a gente tem ali cerca de 14,8% da população de Honduras vivendo com menos de US$ 1,90, tá certo? Se a gente fosse converter para o real, isso daria aproximadamente, no câmbio de hoje, R$ 10. É como se a pessoa tivesse R$ 10 por dia para comer, para pagar aluguel, para vestir, para calçar, para resolver todas as suas necessidades, das mais básicas às mais complexas, por exemplo. E aí eu pergunto para vocês, esse dinheiro daria para a gente passar um dia inteiro, né, isso, pagando contas como aluguel, luz, telefone, uma série de contas que a gente precisa pagar? Não daria, né? Temos um percentual de 29% da população lá em Honduras vivendo com US$ 3,20 por dia, certo? Não é muita coisa também, obviamente não dá para a população viver com um valor desse. E cerca de quase a metade da população vivendo com US$ 5,50 por dia, certo? É um valor muito pequeno, tá certo, turma? E obviamente isso impõe a essa população uma série de limitações. E essas limitações, elas vão desde o acesso a, por exemplo, a saúde, a educação, a coisas muito básicas e essenciais, com as quais a gente não consegue viver sem, né? Que é, por exemplo, a questão da alimentação. Outro dado que materializa essa questão das desigualdades aqui na América Latina, de uma forma geral, é a questão da taxa de homicídio por grupos de 100 mil habitantes. Acompanhem comigo. Olha só que interessante. Estão vendo uma linha na vertical? Essa linha ela está na coloração tipo é quase um amarelo. Pelo menos para mim está parecendo quase amarelo. Essa daqui seria a média mundial. Tá ali? Tudo que passa dessa linha é aquilo que é a mais, o que a gente tem a mais aqui na América Latina. Então a gente observa que em regiões como a América Latina e Caribe, a América do Sul, a América Central, o Caribe sozinho, as taxas de homicídio são bem maiores do que a média mundial. Isso, obviamente, é reflexo, como eu já falei para vocês, desse processo de colonização que foi, assim, extremamente ruim para o desenvolvimento dos países que se tornaram independentes posteriormente, que são essas colônias, tá? Que se tornaram independentes e ficaram ali com essa herança deixada pela colonização de exploração, tanto portuguesa como espanhola aqui pela América Latina, certo? Bem, com isso, a gente finaliza o conteúdo desta aula. Espero encontrá-los em uma próxima aula.